satisfação. Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz, né? Estamos mais uma vez, pela misericórdia e pela graça de nosso Deus, neste culto virtual, né? Eu acho sempre muito maravilhoso a gente frisar isto, porque apesar das limitações físicas que foi imposta, né, por conta da pandemia e as pessoas não poderem se reunir, a gente tem uma oportunidade, assim, ímpar, né, de poder virtualmente se reunir. Se a gente for analisar as pessoas que viveram muito tempo atrás, numa situação dessa não teriam como, né, virtualmente se reunirem, não teriam como. Antigamente as coisas eram feitas por cartas, né, então não existia a possibilidade do tempo real, né, acontecer exatamente e todos verem ao mesmo tempo. E a internet, ela propicia isso. E é tão maravilhoso que não somente, né, nas pessoas que estão próximas a nós, ou que nos conhecem, mas fica o registro virtual para que as pessoas posteriormente possam ver. E a extensão é muito grande. Então, o mundo todo pode ver. Então, isso é uma maravilha, né? Isso é uma coisa maravilhosa que acontece em meio a uma coisa ruim, que é não poder se reunir fisicamente. Mas, meus queridos, nós hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, né? Lembrai-vos da mulher de Ló, que é um registro que está lá em Lucas capítulo 17, versículo 32, né? Dito por Jesus Cristo. E é uma expressão que nos remete a muitas reflexões. Por que a expressão lembrai-vos da mulher de Ló? Aquelas pessoas que não estão muito habituadas com a leitura das Escrituras, talvez não entendam bem essa expressão. Mas aqueles que já leem a Bíblia, ou já leram a história, sabem muito bem, né, o que aconteceu naquele momento e por que a expressão a mulher de Ló. Nós temos uma história do próprio Ló e de sua família, sua mulher e suas duas filhas, que viviam em uma cidade onde havia muita promiscuidade, né? Muita prostituição, muita impureza. E eles estavam lá meio que com um sal ali, né? Da terra, vamos assim dizer, uma luz que ilumine um lugar escuro. E Deus havia determinado a destruição daquela cidade por conta da quantidade de pecado e das pessoas que não queriam se arrepender das suas transgressões. E Deus providenciou, né, e isso tinha sido dito a Abraão, e Abraão orou a Deus para que se lá tivesse, né, uma quantidade de justos, foi 50, depois 30, depois 10, para que Deus não destruísse a cidade. E Deus concordou com Abraão, só que não tinha quantidade, tinha menos, só tinha a família de Ló. Então, Ló foi avisado pelos anjos para que saísse da cidade. E é curioso, porque quando os mensageiros de Deus foram avisar a Ló, os homens da cidade queriam violar aqueles mensageiros, aqueles anjos. Então, veja o grau de usar talvez um termo um pouco pesado, mas de podridão moral que estava aquela cidade, né? E certo é que os anjos, de fato, conduziram Ló e a sua família, né, no caminho de saída, porque Deus havia prometido destruir aquela cidade com a chuva de saraiva, de fogo, né, e ali seria destruído. Mas o que tem a ver a mulher de Ló com essa história? Porque no momento da saída se dizia, olha, não olhe para trás, ou seja, deixe tudo aquilo que não presta, deixe tudo aquilo que não serve, deixe tudo aquilo que desagrada a Deus ser destruído. Não tenha apego a essas coisas. E a mulher de Ló ainda tinha o coração na cidade. Apesar das advertências de Deus, apesar de tudo que acontecia ali, e que certamente Ló, como um homem de Deus, sabia que aquilo ali não agradava a Deus, e a sua mulher certamente aprendeu com ele, mas ainda assim o coração dela estava lá. E mesmo Deus tendo providenciado a salvação, providenciado a saída, providenciado o caminho
de que eles não sofreriam a punição que iria acontecer sobre a cidade, a mulher de Ló olhou para trás, em um símbolo de desejo de ter permanecido ali, em um símbolo de manifestação de apego às coisas que estavam ali. E ali ela se transformou em uma estátua de sal. E Ló, com as suas filhas, então, seguiram o caminho sem olhar para trás. Então, o que é que este versículo nos traz? O que é que essa história nos traz? Essa história nos traz algo que nós devemos ter dentro de nós, que nós devemos perceber de onde viemos e temos que ter a certeza, a convicção e a determinação para onde nós vamos. E que de onde viemos não nos deve causar saudades, porque era uma situação em que não agradava a Deus. Todos nós, ao menos aquelas pessoas que não nasceram, vamos assim dizer, em um berço cristão e foram criados, educados numa situação cristã, numa vida cristã, muitos de nós vivíamos uma vida sem Deus, sem paz, sem compromisso com a fé cristã, sem compromisso com Jesus Cristo, sem compromisso com a verdade, e cada um, muitas vezes em graus diferentes, vivia uma vida dissoluta. E Deus, pela sua graça, nos chamou, e ainda chama, né, aquelas pessoas que hoje, e neste momento, e eventualmente, posteriormente, vão nos ouvir, e provavelmente ou eventualmente não tenham ainda um compromisso de servir a Deus, tem a oportunidade de se chegar a Ele através de Jesus Cristo, né? Então, todos nós, em algum grau, temos algum problema, temos alguma coisa para o qual nós, de fato, devemos deixar para trás, para que possamos servir a Deus, seguir em frente, sem ter saudades daquilo que deixamos. Mas esse foi um caso exemplificado em uma pessoa só, na mulher de Ló, que olhou para trás, em sinal de apego às coisas que não deveria ter. Mas nós encontramos uma outra condição, uma outra situação, quer dizer, o fato histórico se repetindo em um grau maior. E isso aconteceu com Israel. Quando Israel estava, a nação de Israel estava no Egito, escravizada pelo rei do Egito, por Faraó, ela clamava a Deus por libertação. A nação inteira. E a Bíblia diz, informa, que Deus disse a Moisés que fosse lá tirar o povo de Israel do Egito, né? E vamos ver isto em Êxodo, no capítulo 8, e o versículo 1, que diz assim: depois disse o Senhor, esse Senhor aqui é o tetragrama, né? Jeová, Yahvé, Yahu, muitas pessoas pronunciam de diferentes modos, mas o importante é saber que Deus tem um nome, e ali estaria expresso exatamente o nome de Deus, que nas Almeidas, né, nas versões de Almeida, foram traduzidas ou foram vertidas pela palavra Senhor, e por isso está com letra maiúscula, né? Disse, pois, né, o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, decorrente do clamor que o povo de Israel fez a Deus, Deus ouviu aquele clamor e determinou a Moisés como seu profeta para que lá ele fosse, falasse com Faraó e dissesse a Faraó a ordem de Deus: deixa ir o meu povo, né? Nós vamos encontrar no relato histórico, Êxodo fala disso bem em detalhes, que apesar de Faraó, em determinados momentos, ter dito que deixaria o povo de Israel sair, ele sempre fazia resistência. A primeira resistência foi assim que Moisés disse isso. Ele disse: quem é Jeová para que eu o tema, ou para que eu deixe o povo ir, para que eu deixe Israel sair, né? Então, Faraó se ensoberbeceu diante de Deus, pensando que Deus não poderia fazê-lo, né, deixar de fato o povo ir. E aí surgiu aquela insistência de Faraó em reter o povo,
e Deus, insistentemente, através de Moisés, mostrou os milagres. Vocês conhecem as 10 pragas, bastante falada em filmes, em revistas, em histórias, né, nas igrejas. E vieram as 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos, quando o próprio primogênito de Faraó morreu, e ele viu que não poderia resistir à vontade de Deus. E ele deixou o povo de Israel sair, e ainda assim colocou bens nas mãos do povo de Israel, para que o povo de Israel não saísse pobre, por ter vivido pobre no Egito, como escravos, a vida toda. Né? Então, Israel saiu do Egito e foi a caminho de Canaã, que era uma terra prometida por Deus, onde manaria leite e mel, ou seja, haveria fartura para aquela nação tão perseguida, tão maltratada durante muito tempo. Mas lembra da questão da mulher de Ló? De olhar para trás, de querer o que tinha, podendo ter algo melhor à frente? Isso aconteceu também com a nação inteira de Israel. Quando eles chegaram a caminho do deserto, né, a caminho de Canaã, que teria que passar pelo deserto, houve uma certa dificuldade de alimento, né? Mas antes disso, o próprio Faraó tinha se arrependido, né? O próprio Faraó tinha se arrependido. E quando o povo estava a caminho de Canaã, o exército de Faraó foi atrás para impedir que Israel continuasse liberto. E aí surge a primeira murmuração, o povo reclama. Êxodo capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Então, veja que na primeira dificuldade, o povo de Israel quis recuar. O povo de Israel achava que seria melhor estar no Egito para não morrer no deserto. E se esqueceu das maravilhas que Deus fez na vida do povo para promover a libertação que eles agora estavam iniciando, né, que estavam começando a experimentar. Mas Deus ordena novamente, né, dá uma firme ordem, né? Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel, que marchem. Né? Então, a ordem é para marchar. Então, nós devemos confiar em Deus. E no momento da dificuldade, não pensar que a condição pretérita na qual estávamos distanciados de Deus ou escravizados pelo pecado era uma condição melhor. Muitas vezes, trazendo para o dia de hoje, pode ser talvez uma condição de vida superior ou uma condição de emprego superior, que ao participar da fé por alguma razão, em obediência a Deus, a pessoa pode, eventualmente, sofrer alguma repressão, alguma represália, e aí passar a ter alguma dificuldade e pensar, quando eu não servia a Deus, eu vivia melhor. Não pense assim, porque o que Deus promete para nós não é apenas coisas materiais. O que Deus promete para nós é uma vida eterna, é uma vida espiritual plena, é uma vida de paz. Então, se a dificuldade existe, confie nele, não olhe para trás. Né? Mas muito bem, passada a dificuldade da perseguição de Faraó, porque aí Deus disse, macho, né? Sigam, e o povo de Israel passou o Mar Vermelho, que o mar se abriu, é muito conhecida a história, né? O povo passou, e quando o Faraó com seu exército tentou, as águas voltaram e eles pereceram. Né? E o povo de Israel conseguiu atravessar e seguir caminho para Canaã. E aí vem uma outra reclamação. Porque no deserto, certamente, existem dificuldades de alimentação. E aí, novamente, o povo reclama. E isso está escrito em Êxodo, no capítulo 16, e o versículo 3, quando diz, e os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tende trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Olha, irmãos, como é difícil
muitas vezes, o coração do ser humano. Israel havia pedido a Deus, clamado. A Bíblia diz que o clamor chegou até os ouvidos de Deus. Deus atendeu a eles, enviou Moisés para que libertasse, o libertasse, né? E o que acontece, então? Por 2 vezes, no mínimo aqui, mas existiram outras, o povo de Israel reclama de Deus numa situação em que eles viram os grandes milagres de Deus para poder sair do Egito. Então, ao invés de confiar, murmuraram. E murmuraram como? Olhando para trás. Falavam do Egito constantemente, né? E aqui disseram das panelas de carne do Egito. Ora, estavam escravizados, não eram donos de si, comiam o que lhe davam, na hora que davam e quando davam. Mas eles se sentiam fartos com isso. Ou a reclamação os fez afirmar que aquilo ali era fartura, né? Então, nós vemos como muitas vezes o ser humano gosta de ficar olhando para trás no momento em que estavam distanciados de Deus, sofrendo espiritualmente. Mas aí Deus manda a provisão, né? Está escrito lá em Êxodo, no capítulo 16, e o versículo 35, que diz assim: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Então, o maná, nós podemos dizer que, do ponto de vista das realidades, foi um milagre. Porque no deserto, o maná foi provido por Deus para Israel como alimento durante 40 anos. Então, não faltou para o povo de Israel, inclusive carnes. Em outro momento, o povo reclama e Deus manda as codornizes, e eles se alimentaram também, se fartaram. Então, sempre houve provimento da parte de Deus e reclamação da parte do povo. E sempre que o povo reclamava, se reportava ao olhar para trás, né? E nós devemos, então, sempre estar lembrando da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Israel no Egito, irmãos, assim como muitas vezes em paralelo às nossas vidas, há sempre murmurações, há sempre desvios, há sempre agravo às coisas de Deus, quando na verdade deveríamos nos apegar mais, olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para Canaã, né? Então, mais uma vez, o povo desobedece. E aí nós vamos encontrar isso em Êxodo capítulo 32 e o versículo 4, que diz assim: E ele os tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Meus amados, Deus havia dito para Moisés que ele subisse ao monte para receber de lá as tábuas com os 10 mandamentos. Israel tardou, ou Moisés tardou, demorou. Não foi 1 ou 2 dias, né? Foram 40. E o povo lá no pé do monte perguntavam por Moisés. Mas o que eles deveriam fazer? Perseverar, aguardar. Deus, com grandes milagres, os haviam tirado da terra do Egito. Mas o que foi que Israel fez? Olhou novamente para trás. O que é que havia no Egito? Ídolos. E o que é que o povo exige de Arão, o irmão de Moisés? Que ele faça um ídolo. E Arão, pressionado pelo povo, resolveu ceder ao pedido deles, solicitou ouro que eles tinham e fez um bezerro de ouro. E ainda proclamaram: Eis o teu Deus, ó Israel,
que te tirou da terra do Egito. Veja, Deus olhando para esse povo em plena desobediência, atribuindo a outro os feitios do grande e altíssimo Senhor. Certamente a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Né? Mas ainda assim, Deus, por amor a Israel, não o desprezou completamente. Né? Mas Deus insistiu sempre com o seu povo para que eles pudessem participar da comunhão, pudessem participar do amor de Deus, pudessem sentir o amor de Deus sobre eles. Né? Então, Deus propõe, determina, né, ou diz que vai fazer algo que certamente seria marcante. E está escrito em Êxodo capítulo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do livro. Essa é uma palavra dura, porque este livro aí subentende, certamente, o livro em que se consta para a salvação, né? O livro da libertação. Mas Deus diz, aquele que pecar contra mim será arriscado do livro. Então, que nós não olhemos para trás, para que não sejamos riscados. Né? Então, que Deus nos ajude, que nós não venhamos a ser arriscados do livro. A insistente desobediência de Israel, daquela grande multidão que saiu do Egito, a caminho de Canaã, custou a completa renovação do povo de Israel. De modo que, na terra de Canaã, dos que saíram do Egito, a Bíblia registra uma nova geração entrando. E Josué e Caleb, daquela geração, foram os únicos que entraram. Os demais são decorrentes dessa nova geração. Nem o próprio Moisés, por um certo grau de desobediência, por uma afobação, ele também não pôde entrar na terra de Canaã, não pôde contemplar a terra para o qual foi chamado a levar o povo. Ele somente a viu de longe, a contemplou de longe, e o povo entrou. Mas isso deve significar que deve haver queixas contra Deus por não ter deixado, não ter permitido que aquela nação desobediente entrasse em Canaã, ou que o próprio Moisés não entrasse em Canaã. A Bíblia nos traz um versículo para a nossa reflexão acerca disso, que se encontra em Lamentações, no capítulo 3, o versículo 39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos culpar a Deus por algumas coisas que nos acontecem, quando muitas vezes somos nós os provocadores. Nós nos desobedecemos. E, às vezes, recebemos o fruto amargo dessa desobediência e queremos culpar a Deus. Mas a Bíblia nos alerta categoricamente que nós não devemos nos queixar de Deus, mas de nós mesmos, de nossos próprios pecados. E a palavra pecado, na verdade, hoje é um termo técnico no meio religioso, mas nos tempos bíblicos significa exatamente erro. O que se queixa o homem? Queixa-se de seus próprios erros. Então não adianta tentar culpar os outros por coisas que nós erramos. E muito mais a Deus que não devemos atribuir a coisas que nós provocamos pelas nossas transgressões. Não é verdade? Então, queridos, que nós não hajamos como agiu a mulher de Ló. Que nós não hajamos como agiu o povo de Israel no Egito, em constante reclamação. Né? Que nós possamos ser perseverantes na fé em Deus. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, palavra do Senhor. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Então, meus amados, que Deus possa ter prazer em nós. E este prazer que Deus pode ter em nós é decorrente da nossa perseverança em fé. O justo viverá pela fé. Não é outra coisa, né? É pela fé. E nesta fé, nós não devemos recuar. A Bíblia diz aquele que perseverar até o fim, né? A gente vai citar esse versículo já já. Então, não devemos amar o mundo, tal qual uma figura do Egito, tal qual uma figura de Sodoma, né? Aconteceu lá no antigo Israel. 1 João, no capítulo 2, e o versículo 15. Estamos já caminhando para a conclusão da nossa fala de hoje. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, que nós não amemos as coisas que o mundo oferece. E certamente a palavra mundo aqui não significa o globo terrestre, não significa as paisagens belas que há na Terra, mas o mundo no sentido de todas as coisas que nos afastam de Deus. O mundo no sentido de todas as coisas que nos distanciam, né, que transgridem contra Deus, que se opõem a Deus e que muitas vezes são, em linguagem figurada, saborosas para serem usufruídas, para se obter, né? Então, que a gente possa ter essa consciência de que o mundo aqui, citado neste versículo, não é o globo terrestre, mas as coisas vis que acontecem, né? E que a gente não ame esse tipo de coisa. Porque se nós viermos a amar as coisas que são distantes de Deus, que estão no mundo, certamente o amor de Deus não estará em nós. E para aqueles em que o amor de Deus não estiver sobre eles, certamente somente a condenação é cabível. E que Deus nos guarde para que isso não venha a acontecer. Mas que nós continuemos na perseverança, né? Porque somente perseverando seremos salvos. Como está escrito em Mateus, no capítulo 10 e o versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus, como representante de Deus, como imagem do Deus invisível, veio como aquele que representava o Pai, trouxe toda a bondade e o amor de Deus para a terra. Nele, em Cristo, foram refletidos tudo aquilo que Deus planejou de bom para a humanidade. Tanto é que a Bíblia diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Não como uma identidade, mas como reflexo do amor de Deus, como a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Né? Então, em Cristo, nós devemos estar firmes. Né? E nesta firmeza, nós seremos, de fato, odiados por muitas pessoas. Porque alguns, principalmente aqueles que são entregues ao inimigo de nossas almas, estas pessoas procuram se opor veementemente à palavra de Deus. E essas pessoas certamente odeiam a verdade. E certamente irão perseguir ao povo de Deus. Sejam pessoas individuais, sejam governos, como muitas vezes nos países comunistas acontecem, em alguns países, inclusive de outras doutrinas, que são opositoras da palavra de Deus e perseguem os cristãos. Né? Mas, diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus para nós, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que sempre nos lembremos de Lucas capítulo 17 e o versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde e que nós possamos perseverar em Jesus Cristo sem olhar para trás. Amém.